Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da primeira semana do Tempo Comum. Isto mesmo. Encerramos o tempo do Natal e agora nós vamos adentrar no Tempo Comum, que para mim, de modo muito particular, é um tempo que eu sou muito apaixonado. Isso porque nós temos leituras contínuas, tanto do Evangelho como de livros da Bíblia. De modo muito específico, a primeira leitura dos próximos dias será tirada do livro de Samuel. Então é uma oportunidade muito interessante para que você possa ler e estudar mais sobre este livro. Mas vamos juntos ver o que é que nos diz a primeira leitura. Diz assim: Naqueles dias, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor derramando copiosas lágrimas e fez a seguinte promessa, dizendo: Senhor Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela demorasse nas preces diante do Senhor, ele observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, apenas murmurava. Os seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir palavra alguma. Eli julgou que ela estivesse embriagada, por isso lhe disse: Até quando estarás bêbada? Vai tirar essa bebedeira? Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem outra coisa que possa embebedar, mas desafoguei a minha alma na presença do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher perdida, pois foi pelo excesso da minha dor e da minha aflição que falei até agora. Ele então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: Que a tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora. Comeu e o seu semblante não era mais o mesmo. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo. E depois de terem adorado o Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Elcana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concedeu e, no devido tempo, deu à luz um filho e chamou-o Samuel, porque disse ela: Eu o pedi ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui no capítulo número 1 do livro de Samuel, e nós estamos vendo agora o início, toda a vocação que Samuel de fato acaba apresentando. Mas o texto de hoje não foca tanto em Samuel. O foco de hoje é em Ana. Ana era uma mulher que era estéril e, portanto, diante de uma teologia que era muito presente naquele tempo, ela era extremamente mal vista naquela sociedade. Porque uma mulher que não podia gerar vida, uma mulher estéril, era vista como amaldiçoada pela parte de Deus. Como se ela tivesse cometido algum pecado ou a sua família tivesse cometido algum pecado. Porque, infelizmente, a única visão que se tinha naquele tempo é que a mulher servia para gerar vida, somente isso. Então ninguém podia enxergar que a mulher poderia exercer um cargo de liderança, que a mulher também era alguém proativa, nada dessa concepção. E aí Ana, mesmo sabendo de toda essa vergonha que ela acabava passando, Ana recorre a Deus. A primeira lição que Ana nos mostra: Ana poderia ter se revoltado com o mundo, ela poderia ter se revoltado, se matado, não recorrido a Deus por raiva de Deus, mas Ana no fundo sabia que Deus poderia escutar suas orações. Então aqui diz o texto que Ana vai até o templo rezar. É muito sugestivo uma parte que poucas pessoas observam, que diz aqui que o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à porta do templo. Um sacerdote, ou seja, alguém que de fato oferecia sacrifícios, alguém muito respeitado no aspecto religioso, mas ele não tinha entrado no templo. Ou seja, ele estava apenas à porta, ele estava à margem. Aqui nós vemos uma certa crítica, sim, ao esquema e ao sistema religioso da época. Uma mulher, vista por muitos como amaldiçoada, acabou adentrando no templo, acaba tocando na intimidade do coração de Deus, enquanto o sacerdote, que por ser sacerdote, deveria ser alguém muito mais íntimo de Deus, faz duas coisas: nem entra no templo e ainda julga quem estava rezando. Porque é isso que ele faz. Ele vai julgar que ela estava embriagada, que ela estava bêbada, porque ela estava rezando. Automaticamente, Ana também se defende, Ela vai dizer que não estava rezando, mas que ela era muito infeliz e que ela estava diante do Senhor rezando. E aí, amados irmãos e irmãs,
diante desse texto, né? A primeira pergunta que eu faço para você que está acompanhando esse vídeo: o que é que nós temos feito diante das incompreensões? Ana foi incompreendida pelo esposo, pela sociedade como um todo. Ana foi incompreendida pelo sacerdote Eli. Mas como eu falei, ela foi se derramar diante da presença de Deus. O que é que nós temos feito quando não somos compreendidos? Muitas vezes as pessoas elas apontam o dedo contra a gente. As pessoas nos julgam pelas nossas aparências, como a gente costuma dizer, julgar um livro pela capa. Quantos de nós sofremos muito sobre essa realidade? Ana passou pela mesma coisa. Mas como eu falava no início do vídeo, ela não se revoltou. Será que a gente tem se revoltado ou temos recorrido a Deus? Uma outra coisa interessante é que Ana, ela não se conformou, essa é a palavra mesmo, ela não se conformou de ser uma mulher, segundo a expressão da época, infrutífera, porque ela não podia ser mãe. Ou seja, no final das contas, Ana queria dar frutos. E às vezes eu fico me perguntando, né? Muitos de nós não somos inconformados em não dar frutos. Então vou dar um exemplo bem simples. Eu sou catequista. Aí eu percebo que, sei lá, eu não tenho muito conhecimento bíblico. Aí eu me acostumo, porque eu não conheço muito bem a Bíblia, ao invés de começar a estudar, a ler mais, a me aprofundar mais. Muitas vezes nós nos tornamos homens e mulheres acomodados. Ana é a característica clara de uma pessoa que não é acomodada, que é perseverante, que é confiante, que espera em Deus. Nessa terça-feira, a liturgia quer nos mostrar que nós precisamos ser muito mais parecidos com Ana. Homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres que não são acomodados. Não importa o que é que todo mundo fala. Não importa se as pessoas julgam que eu sou alguém, né, com essa impotência, alguém que é incapaz. Mas eu preciso lembrar que Deus, Ele pode todas as coisas. E tem até uma coisa muito bonita, né, para comentar sobre esse texto também. Depois, Deus escuta a oração de Ana e Ana vai cantar um cântico. Para quem não sabe, esse cântico de Ana tem muitas semelhanças com o cântico de Nossa Senhora, lá de Lucas, capítulo 1, o chamado Magnífica. Claro que não é objetivo nosso falar daqui hoje, mas eu quero aproveitar esse ensejo para fazer um convite para você que está aí acompanhando esse vídeo. Na próxima semana, na segunda-feira e na terça-feira, dias 15 e 16 de janeiro, eu vou estar oferecendo uma espécie de duas lives, aulas, né, digamos assim, sobre o Magnífica. Nós vamos fazer um estudo, 2 noites, sobre o Magnífica de Nossa Senhora. Para que você possa participar, basta você entrar no grupo do WhatsApp que está aí no link da descrição e você vai ter acesso de modo completamente gratuito a esse aprofundamento do Cântico de Nossa Senhora. Eu prometo que ao estudar melhor sobre ele, nós vamos começar este ano com um olhar completamente diferente, tanto para a palavra quanto também para Nossa Senhora. Eu aguardo por você, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e eu aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta terça-feira. Até já!